Fala pessoal, vamos continuar com o nosso workshop. A gente já participou aqui por 3 aulas, começamos com a aula inicial que falava sobre o mercado de programação, inteligência artificial, como ingressar no mercado, uma visão mais overview, uma visão mais ampla do que é o cenário de tecnologia. Depois a gente começou a entender um pouquinho mais sobre o que é programação, o que são algoritmos, lógica de programação. E agora a gente está chegando num ponto onde cada vez a gente vai indo para a parte prática, porém a parte prática de uma forma que faça sentido para o aprendizado de vocês, onde a gente vai começar dos fundamentos para depois ir para o seu computador, para depois começar a escrever código de fato. Então aqui agora a gente vai continuar falando sobre a lógica de programação e algoritmos, que foi o que a gente falou na aula anterior. Se você ainda não viu essas 3 aulas anteriores, volta lá, porque não vai fazer muito sentido o que eu vou falar aqui sem você ter esse conteúdo prévio. Volta lá, que está aí disponível para você. E aí sim a gente recapitula de cá. Mas aqui então a gente vai começar a se aprofundar mais na parte de lógica de algoritmos e programação, lógica de programação e algoritmos, de uma forma mais prática, mais palpável, para vocês começarem a entender de fato como é que eu construo um algoritmo. Quais são os tipos de raciocínio lógico que eu preciso ter para construir um algoritmo de forma eficiente. Então a gente já definiu na aula anterior o que é o algoritmo. É aquela receitinha, é uma sequência de passo a passo que eu preciso criar para resolver um problema, para fazer uma ação, executar qualquer tipo de ação. E eu já dei exemplo também de algoritmos do cotidiano, como fazer um café, como dirigir o carro. Dirigir um carro é um algoritmo que a gente faz o tempo todo, quem dirige, e não se percebe, mas é uma fórmula, é uma equaçãozinha ali, onde eu tenho sequências de ações para se chegar a um objetivo. Então eu abro a porta, primeiro eu abro o carro, abro a porta, sento, ajusto, coloco o cinto, boto a chave na ignição, ou aperto o botão de ligar o carro. Tudo isso aí são passos de um algoritmo. Só que um algoritmo do cotidiano. E aqui agora a gente vai começar a falar mais sobre o algoritmo voltado para a programação, voltado para a criação de soluções de software. Então vamos lá, vamos começar a abordar isso de uma forma mais prática. Certo, um algoritmo, quando eu vou começar a escrever um algoritmo, eu consigo ter um certo nível de detalhamento, que não tem que ser nem detalhado demais, nem superficial demais. Então, quando eu vou construir um algoritmo, aqui a gente vai começar agora a construir utilizando o tal do pseudocódigo. O que é o pseudocódigo? Eu vou escrever na minha linguagem falada, algo sem muito compromisso, com estruturas, com sintaxe, né? Algo do jeito que eu falo mesmo, só que pensando em uma estrutura de código. Então aqui a gente tem um exemplo de pseudocódigo e é uma forma muito válida para você pensar numa solução antes de sair implementando ela. Porque esse pseudocódigo, por exemplo, que a gente vai analisar aqui, ele pode muito bem ser convertido num código real, num código numa linguagem de programação. E é uma prática muito boa antes de você sair escrevendo código, escrever um pseudocódigo o que é aquele código. E vocês vão ver que por mais que um algoritmo pareça simples, a gente vai começando a esbarrar em algumas estruturas que a gente precisa lidar num algoritmo que às vezes parece simples, mas não é tanto. Por exemplo, estruturas condicionais, quando eu tenho que validar se um algoritmo vai por um caminho X ou Y. Eu tenho que validar um fato e se desse fato, dependendo do que ele for, eu preciso ter condicionais. Se tal coisa for assim, eu vou para cá. Se não for, eu vou para lá. Tudo isso a gente vai ver. A gente vai ver que também eu tenho que, às vezes, fazer loops. O que são loops? Eu tenho que fazer uma iteração, pegar várias... como é que eu explico de uma forma mais simples? Pegar uma mesma ação repetidas vezes. Então, essa mesma ação repetidas vezes são estruturas de loops que a gente acaba utilizando muito. Tudo isso a gente vai ver. Mas, por enquanto, vamos analisar um pseudocódigo de um exemplo de fazer café, onde eu não tenho ainda estruturas condicionais, eu ainda não tenho loops, não tenho controle de fluxo, nada disso. Eu tenho começo, meio e fim. Então aqui nesse pseudocódigo eu tenho o início do meu programa e é um pseudocódigo para fazer café.
Eu tenho o início, colocar água no reservatório da cafeteira, colocar o filtro de papel no suporte do filtro, colocar o pó de café no filtro, ligar a cafeteira, aguardar até o café ser preparado, desligar a cafeteira após o término do preparo, servir o café, fim. Isso aqui é uma sequência de instruções muito claras, onde eu tenho início, ações, passo a passo. Eu preciso seguir essa ordem, porque, por exemplo, se eu ligo a cafeteira sem água no reservatório, pode ser que dê problema, pode ser que a minha cafeteira não aceite ser ligada assim. Eu não posso servir o café antes de ter feito o café. Então, toda essa sequência precisa ser muito bem analisada de uma forma lógica. A gente vai começar de coisas cotidianas, de coisas simples, para ir analisando problemas reais no mundo de tecnologia. Controle de fluxo, estruturas condicionais. O que são as estruturas condicionais? São os se's que a gente falou. Se algo for assim, eu vou por aqui. Se não for, eu vou por lá. Esses se's na programação, as linguagens de programação costumam ser muito comum o seguinte fato, de se utilizar as estruturas if e else, que são estruturas do inglês. A gente vai ver isso em código, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Só que, o que isso significa? É uma estrutura se for assim, se não for, o else é o se não, do inglês, né? Então, se algo for assim, eu faço uma coisa. If, eu faço tal coisa. Else, ou seja, se não, eu faço outra. Vamos dar uma analisada no pseudocódigo que a gente tem aqui. Aqui agora eu já comecei a incrementar o meu pseudocódigo, porque lá no código anterior, no meu pseudocódigo anterior, eu já tinha um pressuposto de que estava tudo configurado e bastasse que eu seguisse os passos para chegar no café, no servir o café, que é a etapa final do programa, do algoritmo fazer café. Aqui agora eu já começo a ter uma estrutura onde eu vejo condições, eu tenho que validar certas condições. E isso aqui está muito mais próximo de um exemplo real de programação do que o exemplo anterior. Porque aqui eu faço algumas conferências, algumas validações utilizando o se, que se fosse um código seria o if, né? E o se não, o else. Então vamos lá, eu inicio o meu programa, eu vejo se o reservatório de água está vazio. Se ele está vazio, eu coloco água no reservatório. Se não, termina aqui minha condicional. Se não estivesse vazio, essa parte do código nem seria executada. Então aí que as condicionais passam a ser muito úteis para o nosso dia a dia. Porque se eu não fizesse essa validação, pode ser que aqui no final ou no meio do código, quando eu fosse fazer o café, fosse gerar o seguinte erro, reservatório vazio. Aqui, nessa parte, eu valido que o reservatório não está vazio. Eu garanto, através de uma validação condicional, de que o reservatório da cafeteira está cheio. E no código, você tem que fazer essas validações constantemente. Por isso que isso aqui é um exemplo muito mais próximo da vida real do que um exemplo onde eu só tenho colocar café, colocar filtro, sequências onde eu não faço validações condicionais. E na sequência a gente continua fazendo validações e tomando ações conforme o resultado dessas validações. Se não tem filtro no suporte, então coloco o filtro. Então eu fiz a validação. Se não tiver, eu coloco. Se tiver, o código é executado sem passar por essa parte aqui, já que ela está dentro de uma estrutura condicional. Se não tem café no filtro, então colocar o pó de café no filtro. É isso. É isso, não tem muito o que eu me delongar, porque aqui já fica claro que cada condicional dessa aqui, ela é uma condição que vai ser validada e o código que está dentro dela vai ser executado somente se essa validação for verdadeira. Então, um ponto muito importante para a escrita dos pseudocódigos de vocês e também para os códigos que vocês forem criar, não só para os pseudocódigos, é a questão da indentação. O que é indentação? Indentação é o recuo de uma linha para outra. Vocês podem ver que aqui o início e o fim estão numa mesma indentação. Então, eles estão numa mesma hierarquia. Eles são o início e o fim do programa.
Aqui as condicionais estão indentadas, elas têm uma mesma indentação. E o que está dentro da condicional, que é se o reservatório de água estiver vazio, então colocar a água. Essa condição está indentada dentro da condição para que eu entenda de uma forma bem clara que essa condição só vai ser executada se essa condição aqui for verdadeira. Então, a indentação é um cuidado que vocês precisam ter, o espaçamento entre linhas, onde eu consigo ver de uma forma hierárquica quais condições que estão dentro do quê. Eu consigo ler de uma forma muito mais clara que essa condição aqui, por estar indentada em relação a essa, ela tem uma hierarquia, ela pertence, ela só vai ser executada se essa condicional aqui for verdadeira. Beleza, galera? Vamos ver isso aqui daqui a pouco no código, na mão na massa. Por enquanto, o pseudocódigo vai ser aquilo que vai sedimentar esses conceitos na nossa cabeça, que vai permitir a gente entender isso aqui, para depois chegar escrevendo código de forma eficiente. Então, bora lá, pessoal. O último passo aqui que a gente precisa entender também, que entra muito no nosso pseudocódigo e entra muito no nosso código de fato, são as estruturas de repetição, que também são chamadas de loops no inglês, loop de loop mesmo, né, de ciclo, ou laços no português. É muito comum, se vocês verem conteúdo em português, falar laços ao invés de loops. O que é o loop? É quando eu faço uma iteração, quando eu repito uma mesma ação para uma determinada tarefa. E aqui a gente vai ver isso de uma forma prática num pseudocódigo, seguindo aquele mesmo exemplo nosso do pseudocódigo para preparar um café. Então eu tenho o início do meu programa e aqui eu defino um valor que chama quantas xícaras. Esse valor vai ser uma variável. Uma variável, a gente vai falar o que é uma variável daqui a pouco, mas uma variável é um espaço para armazenar informação dentro do seu programa. Eu defino no começo quantas xícaras. Eu pergunto para o usuário quantas xícaras você quer e ele vai salvar esse valor dentro da variável quantas xícaras. Essa variável representa a quantidade desejada de xícaras de café. Vamos supor que o usuário foi lá e clicou 2, que ele quer 2 xícaras. Então, quantas xícaras se tornou o valor 2? A gente segue na execução do código. Na próxima linha, eu defino uma outra variável, que é a variável xícaras preparadas, e coloco ela igual a 0. Por que eu estou colocando ela igual a 0? Porque nesse ponto da execução do meu código, eu ainda não tenho preparado nenhuma xícara. Eu defini com o usuário a variável quantas xícaras, ele botou lá o valor de 2, e eu defini uma variável para as xícaras preparadas, para eu conseguir contabilizar quantas xícaras já foram preparadas até então. E eu atribuí o valor de 0 para essa variável xícaras preparadas. Beleza, aqui agora a gente vai entrar no loop. Enquanto xícaras preparadas for menor do que quantas xícaras, faça. Um loop geralmente tem uma estrutura similar a essa. Esse aqui seria um loop enquanto, que no inglês a gente utiliza o while. Quais são os loops mais comuns? A gente vai ver isso, não se preocupa com isso agora, mas são o while, que é o enquanto, e o for, que também tem essa mesma ideia do enquanto, mas a gente vai ver a diferença entre eles e costuma variar bastante nas linguagens de programação. E também existem outros tipos de loops. Esses são os mais comuns. Então aqui eu tenho, enquanto xícaras preparadas for menor que quantas xícaras, faço isso. Eu defini uma condição para o meu loop. Que significa o quê? Enquanto xícaras preparadas for menor do que aquele valor de quantas xícaras que o usuário quer, eu preciso que o programa faça isso. A partir do momento em que não for menor, onde essa validação não for mais verdadeira, esse loop é quebrado e a gente chega no fim do loop, desse loop enquanto, e chega no fim da nossa execução. Então aqui eu defini essa condição, porque eu preciso que a quantidade de xícaras preparadas seja menor do que as xícaras que o meu usuário colocou lá, no caso 2. Então, analisando essa afirmação aqui de forma prática, aqui seria enquanto xícaras preparadas, ou seja, 0, for menor do que 2. 0 é menor do que 2? É menor do que 2. Então esse programa vai ser executado. Eu coloco a água no reservatório, eu preparo um café. Preparei o café, eu incremento
Xícaras preparadas é o último passo. O que é incremento? Eu adiciono. Eu peguei essa variável xícaras preparadas e acrescento 1 a ela. Então agora xícaras preparadas passa a ser 1. Então aqui é 1 e aqui é 2. Vamos para a segunda execução do loop. O que ocorre? Eu preparo um outro café e incremento xícaras preparadas novamente. Aí ele passa a ser 2. Aí o código verifica. Xícaras preparadas, 2 é menor que 2? Não. 2 é igual a 2. 2 não é menor que 2. E aí esse loop é quebrado e a gente chega no fim do código. Então, se ficou um pouco nebuloso, um pouco complexo, volta nessa explicação e tenta entender isso passo a passo, para que vocês possam absorver o conceito de loops. Falamos sobre condicionais, falamos sobre loops. É muito importante que vocês sedimentem esses conceitos na cabeça de vocês, porque eles são 90% do que a gente faz no dia a dia no mundo de programação. Essa é a base. E logo a gente vai ver isso de uma forma mais prática no código, escrevendo, né? Aí vocês vão ver a transformação do pseudocódigo para um exemplo real de programação. E aqui, para finalizar essa quarta aula, eu tenho aqui algumas ferramentas que eu vou sugerir para vocês utilizarem para ajudar a formar o pseudocódigo de vocês, para ajudar a criar uma visualização do seu algoritmo de uma forma mais clara. Muitas vezes a gente pensar no problema é muito abstrato, está só na sua cabeça. E a gente precisa pegar esse problema e colocar ele num lugar, colocar ele numa parte visual, seja um diagrama, seja um texto, seja um rabisco no seu caderno. A gente precisa disso para construir soluções eficientes. E é sobre esses diagramas que eu vou falar aqui com vocês, que é uma das milhares de ferramentas que vocês podem utilizar. E, inclusive, quando eu falo diagrama de fluxos, existem milhares de frameworks, de métodos, de programas para diagramas de fluxo que vocês podem implementar. Mas, na maioria das vezes, um diagrama de fluxo bem desenhado, num caderninho, numa folha, já te ajuda muito a ter uma visão mais clara de como resolver o seu problema. Aqui eu vou dar um exemplo de um diagrama de fluxo que eu montei para a resolução de um problema nosso aqui na Realiza, que era fazer o atendimento dos nossos leads no WhatsApp. Então, eu comecei a fazer, eu não vou entrar aqui no diagrama, nem da leitura, é mais para vocês entenderem, mas aquele problema na minha cabeça, se eu conseguisse, é impossível eu conseguir chegar numa visualização dessa aqui, dessa forma, na minha cabeça. Como é que eu consigo manter todas essas imagens na minha cabeça e a conexão entre todas elas? Não dá. Então, o que eu fiz foi começar pelo início do fluxo, na primeira ação do usuário. Aí eu começo a ter avanço nas condições. Aqui o fluxo pode percorrer diferentes caminhos, que são as estruturas condicionais que a gente falou. E no final eu tive uma visão muito mais clara do problema que eu tinha para ser resolvido. Então aqui a gente tem um exemplo claro de como desenhar um diagrama, e para isso existem métodos, existem formas de desenhar um diagrama, que eu vou passar para vocês. Isso aqui é só uma introdução, mas é uma forma muito eficiente da gente conseguir visualizar o problema, e é claro que isso aqui pode ser melhorado, pode ser mexido, pode ser simplificado, mas já te dá um norte muito grande quando você pensa na resolução do problema e na complexidade dele. Um outro exemplo muito comum, que é um método, esse aí já é um método, um modelo de diagrama, é o modelo C4, onde eu não vou entrar nele aqui agora, mas o modelo C4 funciona como se fosse um mapa. Vocês estão vendo que aqui a gente tem um mapa que está bem zoom out, ou seja, ele está pegando uma área maior de terra, de continentes, e aí eu começo a dar um zoom até chegar numa parte menor, até chegar na cidade e até chegar numa rua. O modelo C4 ele funciona mais ou menos dessa forma, só que é na visão técnica do problema. Então, se vocês analisarem aqui, eu tenho um diagrama inicial que mostra como... Eu não vou entrar nesse diagrama agora, a gente vai ter uma aula para isso, perdão, mas ele mostra como eu tenho uma visão mais genérica do problema. Então aqui eu tenho um usuário, aqui eu tenho uma aplicação e outro banco de dados, por exemplo. E eu começo a ir dando um zoom no meu problema. Eu começo a ver, né, não necessariamente no meu problema, na minha arquitetura, no meu algoritmo, na minha solução. Eu começo a ver
que eu consigo dividir, quebrar essa aplicação aqui em núcleos menores. Tem mais detalhes envolvidos do que a primeira visão, que seria essa visão mais overview, mais zoom out do meu mapa. E os 4 estágios do C4, e é por isso que chama C4, são estágios onde eu vou quebrando o meu problema num nível mais granular. Isso é muito positivo, porque geralmente para as camadas de negócio, quando eu falo as camadas de negócio, são os gestores da empresa, são as pessoas não técnicas, mas que fazem a gestão da empresa. Essa visão são as visões que interessam, onde eles conseguem ver de uma forma não muito técnica o problema ser resolvido, a arquitetura ser delineada. E os 2 últimos níveis, que são níveis mais próximos, mais detalhados, geralmente são níveis para quem já está dentro do problema numa situação mais técnica, que são os desenvolvedores, líderes técnicos, equipe de infraestrutura, etc. Então, o C4 a gente não vai ver ele agora detalhadamente, vamos ter aula específica para isso, mas ele é um modelo de criação de fluxo de diagrama, não necessariamente de fluxos, mas de diagramas que fazem muito sentido na resolução de problemas como um todo, por ter essa possibilidade de mais granularidade ou menos granularidade, conforme a visão que eu quero ter da situação. E a próxima aula, essa já vai ser uma aula que não vai ser aqui no auditório, a gente vai fazer ela de forma no ambiente de desenvolvimento, então vai ser no computador, aulinha no computador, mostrando um ambiente de desenvolvimento. A gente vai fazer a parte de configuração do seu ambiente de desenvolvimento para que a gente possa começar a escrever código de fato, sem tirar de vista aquele ponto essencial que a gente falou, de foco na base, no fundamento, no cerne daquilo que você precisa para se tornar um profissional de tecnologia de qualidade. Então, esse primeiro módulo do como se tornar um programador, ou melhor, como se tornar um engenheiro de software, a gente finaliza aqui. São essas as 4 aulas introdutórias, onde a gente entrou no mundo da programação, começou a ver os primeiros passos para se tornar um programador, do que se trata, lógica de programação, algoritmos, como está o mercado, o que é importante eu fundamentar antes de eu sair escrevendo código. Tudo isso a gente viu nessa parte introdutória e eu agradeço muito a você que participou, que veio até aqui. Fico muito feliz que esse conteúdo possa te auxiliar a se tornar um programador de sucesso. E eu tenho certeza que você vai sim se tornar um engenheiro de software de sucesso e conquistar essa profissão, desde que você siga um método bem validado, um método que te possibilite ter um aprendizado, resolver problemas de forma eficiente mesmo. E eu fico muito feliz com a sua participação, te convido a acompanhar as próximas aulas que em breve vão estar disponíveis, e aí a gente vai de fato mergulhar na parte prática, vai começar a sentir o gostinho ali do dia a dia, da criação de software de fato. Muito obrigado a cada um de vocês que participaram e até a próxima. Um abraço!